Fala galera, professor Rigueto na área para nós trabalharmos agora com a teoria do crime parte 4. O que essa teoria do crime parte 4 vai englobar para você, aluno do primeiro período do curso de Direito, Campus Balneário Camboriú, da Univale, e para todos aqueles seguidores do YouTube que querem acompanhar um pouquinho do direito. Vamos voltar um pouquinho na fita, vamos relembrar o que a gente abordou para a gente poder entender e chegarmos no tópico 4 da nossa matéria. Nós falamos da teoria do crime sobre o conceito de crime e de contravenção. Vimos que crime ou delito e contravenção são espécies do gênero infração penal. Vimos que esse enquadramento se dá por parte do legislador. Falamos do conceito de crime no seu aspecto material, entre conduta humana e bem jurídico. No aspecto formal, qualquer conduta contrária à lei. E no aspecto analítico, aquelas características dos conceitos bipartidos e tripartidos. Falamos da teoria clássica, em que o conceito de crime é fato típico, antijurídico e culpável, e da teoria finalista, em que crime é somente fato típico e antijurídico, e a culpabilidade recai lá atrás, na hora, da verdade, da fixação da pena. Vimos então que dentro do fato típico, tem uma divisão, fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico nós estudamos tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. E aí até onde nós fomos na teoria do crime parte 3. Nós falamos de tipo, quando nós dividimos inclusive nos tipos objetivos e subjetivos, ou seja, o verbo e a intenção e a vontade do agente. Falamos sobre a tipicidade, união da conduta que é comissiva ou omissiva com a figura do tipo. Falamos da conduta comissiva e omissiva, e dentro desta conduta abordamos a parte do dolo, abordamos a parte da culpa, do dolo direto, do dolo indireto ou eventual. Falamos da culpa consciente, da culpa inconsciente, do dolo de dano, do dolo de perigo, tudo isso nos vídeos anteriores. E quando nós finalizamos nossa matéria, nós finalizamos mostrando que a culpa consciente e o dolo eventual, eles são muito parecidos, que aí veio a teoria do palavrão, lá, a teoria do foda-se e do fodeu, onde o dolo eventual, eu não estou nem aí para o resultado, foda-se, e a teoria da culpa consciente é, meu Deus, fodeu, ou seja, eu simplesmente não queria aquele resultado e acreditava que não iria acontecer aquele resultado. Finalizamos nosso vídeo 3, na nossa parte 3 da teoria do crime, quando eu abordei com vocês a história da negligência, da imprudência e da imperícia, e eu falei para vocês, negligência é um menos, é a falta de cuidado, imprudência é um mais, é um excesso de cautela, e a imperícia é a falta de conhecimento. Bom, nessa linha de raciocínio, pessoal, nós falamos então de tipo, tipicidade, conduta, certo? Falta agora falar do resultado do nexo causal, que vão englobar o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Depois ainda tem o antijurídico e o culpável, pelo conceito tripartido. Então, no fato típico, tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Faltou agora a figura do resultado e faltou a figura do nexo causal, para daí a gente dar uma abordagem geral sobre os sujeitos do crime, objeto do delito, objeto jurídico e objeto material, e aí então nós fechamos essa primeira parte da teoria do crime. Depois vem o antijurídico e depois vem o culpável, que nós já chegamos a abordá-lo no tema princípios, quando nós falamos do princípio da culpabilidade. Perfeito? Bom, no resultado, o que nós temos que ficar atentos? Existem crimes de resultado, também chamados os crimes chamados de crimes materiais. Tá? O tipo descreve um resultado destacado da conduta que deve ocorrer para que se considere o crime consumado. Traduzindo, o tipo descreve um determinado resultado, matar alguém. Eu estou descrevendo um resultado, alguém tem que perder a vida, destacado da conduta do agente, que pode ser comissiva ou omissiva, mas esse destaque do matar alguém é necessário para que se considere o crime consumado. O crime material, o crime de resultado material, é aquele em que o resultado ele é palpável. Matar alguém, eu tenho que ter o resultado. Ou seja, eu preciso, o subtrair coisa alheia móvel, eu preciso subtrair a coisa para mim.
O subtrair a coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, eu tenho que ter a coisa mediante violência ou grave ameaça. Então, são crimes onde o resultado se torna palpável. Rigueto, e o que mais nós temos? Nós temos os chamados crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, o tipo não descreve nenhum resultado pelo qual a lei se desinteressa. Como, por exemplo, no crime de omissão de notificação de doença, no crime de violação de domicílio, no crime de ato obsceno. Percebam, um ato obsceno. O cidadão de um agente estar mostrando sua genitália em via pública. Eu não preciso de nada palpável, eu não preciso que alguém tenha algum dano. O dano ele praticou por mera conduta do agente. Vocês entendem? Então, assim, existem ainda, né, os chamados crimes com resultados formais, que é bem parecido com o crime de mera conduta, né, onde, na verdade, o tipo penal ele descreve um resultado, mas eu não preciso chegar naquele resultado em si para se caracterizar o delito. Como, por exemplo, a corrupção ativa, a corrupção passiva, solicitar vantagem indevida ou receber a vantagem indevida. São situações, na verdade, em que você pratica a conduta e só o fato de você solicitar ou de você receber já caracterizou o crime. Já caracterizou o crime. Se eu receber a vantagem, apenas vai exaurir. Porque lá no iter criminis, que nós vamos estudar depois, você tem a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E depois da consumação do delito, nós temos a fase do exaurimento, que se encerra o delito. Mas o exaurimento está fora. Eu não tenho a necessidade do exaurimento. Vocês entendem? Então, assim, no material a coisa é palpável. No de mera conduta, o legislador não descreve nenhum resultado, como, por exemplo, o ato obsceno, praticar ato obsceno. Conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância de efeito análogo. Ponto. Eu não tenho nenhum resultado. Não está descrito nenhum resultado. O crime formal, por exemplo, é aquele que solicita vantagem devida para fazer ou deixar de fazer o que a lei determina. Eu vou fazer ou deixar de fazer o que a lei determina, estou solicitando uma vantagem devida, é um crime de natureza, de resultado formal, porque tecnicamente eu não tenho necessidade de receber o valor, eu não tenho necessidade de lhe entregar o valor para você corrupto. Basta eu solicitar a vantagem ou eu oferecer a vantagem para caracterizar o crime. Se eu receber, o resultado é formal. Eu simplesmente vou estar exaurindo. No homicídio, no furto, no roubo, eu preciso do resultado material. E no de mera conduta, eu não tenho resultado. Eu simplesmente conduzo o veículo embriagado, eu simplesmente mostro a genitália em via pública, eu simplesmente omito a notificação do coronavírus que veio na minha clínica, eu simplesmente violo o teu domicílio. Eu não preciso de mais nada para isso. E aí eu tenho a figura do resultado. Então eu tenho tipo, tipicidade, conduta e o resultado. E agora eu chego no último tópico dos elementos do tipo, do fato típico, que é o nexo causal. Lembra que a gente fez uma brincadeira quando a gente falou lá da tipicidade, que eu falei que era para você colocar do ladinho assim, 3 mais 1, porque é conduta mais tipo. Se a conduta bater com o tipo, eu tenho tipicidade, perfeito? O que nós vamos fazer agora? O que é o nexo causal? O nexo causal você vai colocar assim, 3 mais 4. 3 mais 4, porque a tua conduta tem que chegar no resultado. Já vou dar um exemplo bem clássico, bem fácil de entender. Mas a tua conduta tem que chegar no resultado. Se a tua conduta chegar no resultado, eu tenho nexo de causalidade. O Código Penal adota uma teoria chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Cai muito nas provas, depois eu vou explicar isso quando eu tratar do artigo 13. Cai muito nas provas de concurso com o nome em latim. Conditio sine qua non, condição sem a qual não seria possível chegar no resultado. Toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, considera-se como uma causa do crime, toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tudo que você fizer ou deixar de fazer e que chegue no resultado é a causa desse crime, é a causa desse delito.
E aí o nexo causal, causa, nexo de causa. Qual é o nexo da causa? Aí vem um exemplo, para a gente mostrar para vocês. No artigo 122 do Código Penal, tem um crime chamado induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio. É óbvio que eu não vou punir o suicida, né? Mas vamos pensar nos tipos objetivos: induzir, instigar ou prestar auxílio. Induzir é criar na sua cabeça a vontade do homicídio. Instigar é alimentar uma ideia pré-existente. Induzir é: por que você não se mata? Você tem que se matar, a vida não vale nada. Eu estou criando na sua cabeça, estou induzindo. Instigar é você já ter essa ideia: professor, eu não estou bem, eu acho que eu vou me matar. Isso mesmo, se mata, tá vendo? Eu estou instigando agora. E o prestar auxílio é o requisito material, onde eu vou te entregar uma arma, uma corda, vou te emprestar a chave da minha cobertura para que você pule do prédio, ou seja, concurso, a atitude material. Pois bem, vamos dar um exemplo de nexo causalidade. Tá? Você conta para mim a vontade do suicídio, eu lhe presto auxílio com uma arma de fogo e tomo ciência agora há pouco de que você morreu enforcado. Tá? E inclusive no seu bolso tem um bilhete dizendo: professor Rigueto, agradeço pelo empréstimo da arma. Mas você não morreu em decorrência da arma. Ou seja, o nexo de causalidade, se nós vamos parar para pensar, para analisar comigo, eu puxar o revólver, apontar para você, apertar o gatilho, a agulha, bater atrás do projétil, disparar, bater atrás da munição, disparar o projétil, aquele chumbinho que vai entrar no teu corpo, perfurar uma artéria, ter o sangramento, levar uma hemorragia e você vai a óbito. É a descrição detalhada de toda a conduta, ação ou omissão sem a qual o resultado não aconteceria. Isso é nexo de causalidade. Então, para nós definirmos, fecharmos a teoria do crime aqui na parte 4, eu falo de tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal dentro tudo do primeiro elemento, fato típico. Depois nós vamos ver antijurídico e o culpável. Perfeito? O que nós vamos para fechar nossa aula aqui agora? Tá? Nós vamos tratar sobre sujeitos e objetos do crime, só lembrando, né, que nós temos sujeitos ativos e passivos do crime. O sujeito ativo é quem pratica, o sujeito passivo é quem sofre o crime. Às vezes nós temos um sujeito passivo palpável, você, eu, outra pessoa, e às vezes nós temos um sujeito passivo não palpável, um sujeito passivo não atingível, por exemplo, como o Estado, saúde pública, fé pública, tá vendo? São bens jurídicos que são protegidos, você não tem uma vítima definida. Dentro dos objetos, eu coloquei sujeitos e objetos do crime, nós temos objeto do delito, objeto do crime, objeto jurídico e objeto material. Eu trouxe 3 conceitos no slide e vou explicar para vocês rapidamente, traduzindo o que eu coloquei ali. Objeto do delito ou do crime é tudo aquilo contra o que se dirige a conduta criminosa. Deve ser considerado no seu estudo objeto jurídico e objeto material. Tudo bem, mas assim, é tudo aquilo a que se dirige a conduta. Eu estourei o vidro do teu carro, o objeto do crime era o teu carro. Eu estourei o vidro, a porta da sua casa, o objeto jurídico, objeto do delito é a porta da sua casa. Eu abusei sexualmente da vítima, o objeto do delito é o corpo da vítima. Eu matei alguém, o corpo desse alguém. O objeto do crime, do delito é aquilo aonde a minha conduta se dirige. Objeto jurídico, né? Daí vem do tal do bem jurídico protegido. O crime é um bem, interesse protegido pela lei penal, ou um bem ou um interesse que o legislador tutela em linhas abstratas, certo? Da tipicidade, você criando um fato típico mediante uma incriminação penal. Conceitua-se bem como tudo aquilo que satisfaz uma necessidade humana, inclusive a natureza moral e espiritual. Lembre-se, o que é o bem jurídico ou objeto jurídico? É aquilo que motiva o legislador a proteger, porque é aquilo que a sociedade quer que se proteja. Por que eu não posso entrar num velório e fazendo festa? Porque eu tenho que respeitar o bem jurídico, né? Fé, eu tenho que respeito religioso. Por que eu não posso destratar o morto? Porque eu tenho um crime chamado vilipêndio a cadáver. Por que eu não posso ofender, por exemplo, uma imagem santa de uma igreja? Porque eu tenho a questão da responsabilidade, o respeito religioso. Por que eu não posso forçar uma pessoa a ter uma relação sexual? Porque eu tenho a liberdade sexual. Por que eu não posso entrar no teu patrimônio ou subtrair teu patrimônio? Porque eu tenho respeito ao patrimônio. O bem jurídico é aquilo que motivou o legislador a criar normas para proteger aquilo que nós temos interesse. E o objeto material? O objeto material, eu coloco assim no material.
O substancial do crime é a pessoa ou a coisa sobre o qual recai a conduta criminosa, ou seja, aquilo que a ação delituosa atinge. Se você parar para analisar, o objeto do delito, né, o objeto material, eles às vezes até se confundem. Objeto do delito, tudo aquilo contra o que se dirige a conduta criminosa, devem ser considerados. Parece que ele é então um gênero, objeto do delito, né? E é objeto do delito, um gênero, tudo aquilo a que a conduta criminosa atinge. Pode ser objeto jurídico, que é o bem jurídico protegido, ou pode ser o objeto material, a coisa propriamente dita. Percebam isso, tá? Para fechar nossa linha de raciocínio, eu colocaria assim, coloca assim, ó, objeto do delito em duas flechinhas, objeto jurídico e objeto material. Objeto do delito é genérico, é um gênero. Objeto jurídico, bem jurídico protegido, vida, honra, patrimônio, liberdade sexual e assim por diante. Objeto material, a coisa na qual a minha conduta humana atingiu, certo? O corpo, a parede, a droga, a arma e assim por diante. Beleza? Nós fechamos aqui então mais um tópico chamado Teoria do Crime, parte 4, para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal, parte geral 1. Valeu!